Notícia. Toque 87. Muito bem, DC2 FM 87,9, o canal do sucesso, 3 horas, agora 3 horas mais 27 minutos, 3h27. Um abraço para você que nos ouve através aí da internet no www.radiodc2fm.com.br, também na página da DC2FM. Agora nós estamos aí fazendo uma live ao vivo. Eu tenho aqui o entrevistado de hoje, conforme eu havia anunciado, ele que foi professor, né? O professor Paulo Edson Victor Cardoso, residente conterrâneo aqui na cidade de Oliveira, é contador, atua na área de contabilidade desde 1996 e foi professor universitário por 10 anos, quando existia a Faced em Divinópolis. Cursou mestrado em Ciências Contábeis pela FUCAP, no Espírito Santo, e é pós-graduado em Perícia Contábil, atuante como perito judicial em diversas comarcas do Poder Judiciário do Estado de Minas e Paraná, inclusive na própria comarca de Oliveira. Atuante como perito extrajudicial no assessoramento de advogados e empresas de Oliveira e região. Professor Paulo Edson também é especialista em planejamento patrimonial, sucessório e tributário, o PPST, pela Faculdade BSSP, e já participou de diversos cursos de atualização sobre assuntos voltados ao planejamento sucessório. Nosso tema de hoje será o holding patrimonial familiar. Paulo, hoje tem se falado muito sobre as constituições, né, de holding patrimoniais familiares, e nós gostaríamos que você fizesse uma explanação sobre esse assunto, levando aí à nossa sociedade um pouco desse entendimento ou conhecimento. Doutor Paulo, você pode falar para nós, primeiramente, boa tarde, para o nosso público que acompanha, o que é o holding familiar patrimonial? Então, André, boa tarde aos ouvintes da DC2 e todos aqui da rádio. Esse assunto, André, de holding é um termo que advém do inglês, to hold, que significa guardar, reter, segurar. É muito utilizado no meio empresarial, onde tem a funcionalidade de trazer uma proteção para as empresas, sociedades e famílias. Os sistemas de holds já existente no Brasil há cerca de décadas, né? E ultimamente ele tem ganhado força no cotidiano aí, tem ganhado força tendo em vista a corrigindo aqui, ele ganhou força a partir de meados aí de 2020 para frente, devido às épocas de pandemia. E um dos pontos que tem se falado muito dessas holds hoje em dia é devido à reforma tributária que está acontecendo agora no Brasil, né, que já está lá no Senado para ser aprovado, que traz a questão de mudança do ITCMD, que é um dos impostos, né, um dos tributos que é cobrado. Ele é também chamado como imposto da herança, imposto da morte, que ele é cobrado quando há um falecimento, né, de um ente e um processo de inventário. Esse imposto do ITCMD, ele hoje, na atualidade, ele é cobrado, né, em torno de 2 a 8%. E lá na reforma tributária ele está previsto para ser alterado para casa aí de 16%, que já é o que já está pautado na reforma. E o CONFAZ, que é o Conselho Nacional das Fazendas Públicas Estaduais, ele tem batido na tecla que seja na casa de 20%, e nós temos aí também, né, a Simone Tebet, né, e o Fernando Haddad, que falam em elevar essa alíquota aí para na casa de 30%. Então nós estamos tendo aí uma corrida de famílias procurando, né, a formalização de holds justamente para poder sair fora dessas alíquotas que vão ser aumentadas futuramente aí com essa reforma tributária. Ô Paulo, e você pode falar para mim quais as vantagens e desvantagens que uma família vai ter quando se implementa um sistema de holding? Então, André, uma das vantagens que nós temos aí com a hold, né, é a questão da proteção contra riscos de atividade produtiva,
né? Imaginamos, eu vou dar um exemplo para você, uma família que tem ali uma empresa, onde essa empresa ela tem risco, um risco de obtenção de reclamatórias trabalhistas, indenizações. Então, uma hold ela vem justamente para separar e proteger contra esses riscos, proteger o patrimônio da pessoa física contra esses riscos. Isso é uma vantagem. Nós temos também aí a proteção contra herdeiros, nós temos aí a questão da, acho que eu saltei aqui, André, a proteção contra a dissolução de união afetiva, né, no caso de, vamos dizer assim, contra aquela família, né, que ela vai proteger contra o genro, nora, né, porque aquele bem familiar ele não vai se estender a esses terceiros que a gente chama. A gente tem a questão da proteção, da questão da carga tributária, que é reduzida com a constituição de uma hold patrimonial familiar, aquelas questões de locação, aquelas famílias que têm vários imóveis, nós teremos ali uma redução da carga tributária quanto à questão de aluguéis, que hoje uma pessoa que detém imóveis, detém patrimônio na pessoa física, ela recolheria ali o imposto sobre a locação desses bens, vamos dizer assim, de bens de locação, um imposto de renda aí na casa do 27,5%. E quando ele constitui uma hold, é possível de reduzir essa carga tributária a 11,33%, né? Bem como até na compra e venda de imóveis. Quem tem esse hábito de fazer isso na pessoa física, quando ele constitui essa hold, ele é possível de reduzir essa carga tributária até 6,53%. Quanto uma desvantagem que existe, André, quando se estrutura, porque a hold nada mais do que ela é uma empresa, criado-se um CNPJ para ela. Então, uma das desvantagens que a gente aponta ali, que na realidade eu particularmente eu trato isso como um investimento, não é um gasto, é os custos que ela traz, porque será necessária ali a manutenção dessa empresa, como falei anteriormente, vai ter um CNPJ, então como vai ser uma empresa, teria gastos aí com contador para dar manutenção nessa empresa, tem a parte dos custos da própria criação dela, né? Então esses pontos que a gente só aponta como desvantagem, mas assim, particularmente eu falo que é um investimento. As pessoas têm maneira de estigmatizar um gasto, né? Isso aí é um investimento, né? Como um investimento em cultura, né? Em esporte, né? Em saúde. Isso mesmo, ela é um investimento porque quando a gente pontua ela ao longo do prazo de sua constituição, a gente pode ver que ela mesmo se paga, né? Então só com a redução tributária que ela traz, ao longo do tempo é possível de ver e detectar que ela mesmo se paga, o investimento. Nós estamos entrevistando o professor Paulo Edson Vitor Carvalho, ele foi residente, aliás, ele é residente, né? Daqui da cidade de Oliveira, é contador, ele está falando sobre as holds familiares, né? Ele atuou e atua desde 1996, foi professor universitário, né? Por 10 anos, né? Na época na Faced em Divinópolis, cursou mestrado em Ciências Contábeis pela FUCAP, no Espírito Santo, né? Espírito Santo. E pós-graduado em Perícia Contábil, atuante como perito judicial em diversas comarcas do Poder Judiciário, inclusive aqui em Oliveira e também no Paraná. Inclusive na própria comarca de Oliveira, ele é atuante como perito extrajudicial no assessoramento de advogados e empresas de Oliveira. O professor Paulo também é especialista em planejamento patrimonial, sucessório e tributário, PPST, pela Faculdade BSSP de São Paulo, né? São Paulo. Professor. E já participou de diversos cursos de atualização sobre os assuntos voltados ao planejamento sucessório. Para você que ligou o rádio nesse momento ou está acompanhando a nossa live, né? Pelo Facebook da Rádio DC2FM, o tema de hoje é holding, né? Holding patrimonial, familiar, né? Nós estamos falando aqui das vantagens, né? Isso mesmo. Professor Paulo, além dessas vantagens, quais são as vantagens trazidas na implementação de um holding familiar? Há mais algumas finalidades nela? Sim, André. Vamos dizer.
A hold, ela é um instrumento que já é utilizado como, a gente chama que é um instrumento de planejamento sucessório. Assim como existe, né, outros artifícios no direito, né, como diz o outro, eu sou contador, eu não sou advogado, mas eu arrisco a falar só um pouquinho. Então, como planejamento sucessório, ainda existem outras ferramentas, como testamentos, doações diretas feitas em cartórios, e o inventário de bens e partilhas, que é o mais usual, que é utilizado aí quando uma pessoa que detém patrimônio falece. Então, aí automaticamente aquele familiar é obrigado a fazer um inventário de bens dessa família. Então, a hold patrimonial familiar, ela é um instrumento que vem justamente para... É um instrumento utilizado como planejamento sucessório. Por quê? Você cria a hold, tá? E dentro dela é possível de você fazer doação de cotas, vamos dizer assim, porque só para você entender um pouquinho, quando o patriarca, vamos chamar aquela família, o patriarca, ele constitui esse sistema de hold, ele entrega para a sociedade, para a empresa, para o CNPJ, o patrimônio que se encontra no CPF dele. Então, em contrapartida, ele terá cotas societárias. E aí, o que acontece? A gente, no decurso dessa Constituição, é possível de se fazer o planejamento sucessório fazendo a doação dessas cotas aos seus herdeiros. Então, em vida, o patriarca, ele já cede, já doa essas cotas aos herdeiros e onde que seria desnecessário a existência de um possível inventário quando houvesse lá o falecimento desses patriarcas. Certo. Professor Paulo, já ouviu falar que quando se tem uma holding patrimonial familiar, aquela família estará dispensada de realizar um inventário de bens, né? Quando não tiver mais a figura dos patriarcas, né? Ou seja, dos pais, né? Em nosso meio. Ou seja, quando eles falecerem, isso é verdade? Então, André, o que acontece? Acaba que alguns falam, não vai existir o inventário de bens porque eu já constituí uma hold. Isso não é bem verdade no sentido de que qual que seria o intuito da hold? Colocar todo o patrimônio grande ali, que aquele familiar tem, dentro desse CNPJ. Então pode sim que amanhã, na falta desse patriarca, da matriarca, desses pais, na falta deles, vai existir sim a necessidade de um inventário de bens, justamente só para inventariar aquilo que ficou de pequeno. Por exemplo, ficou um carro no nome do patriarca, uma conta bancária pequenininha, mas o intuito da criação da hold é que todo o patrimônio grosso que vai ali, tipo os imóveis, casas, apartamentos, sítios, fazendas, todo o patrimônio grosso vá para dentro dessa hold e para que isso futuramente não passe por um inventário, que não fique na mão de um juiz para que decida sobre o patrimônio daquela família. Então o intuito dela é justamente isso, e pode sim que exista um inventário, mas que esse inventário ele venha a existir só para resolver uma pequena quantidade de bens que ficou ali, talvez irrisória em relação ao tamanho do Não se arrasta tanto, todo, né? Por não. tanto tempo, né? Existe uma questão que a hold familiar ela vem para resolver de forma rápida, né, a sucessão do patrimônio daquela família. Enquanto nós temos aí que o inventário de bens, ele pode durar aí de 6 meses a N anos. Quem já passou por um inventário e partilha de bens, algum familiar, algum ouvinte que está nos ouvindo, sabe muito bem do que eu estou falando. Porque um inventário de bens, até recentemente um colega que é advogado, falou para mim que ele estava terminando um inventário de bens que levou cerca de 30 anos para ser resolvido no judiciário. Então, assim, quando estava pensando que já estava resolvendo uma primeira fase do inventário, falecia um herdeiro, e aí tinha que voltar novamente, e aí falecia outro herdeiro, e foi assim sucessivamente, até que com 30 anos ele conseguiu resolver. E uma hold familiar não. Como a hold familiar, ela a partir do momento que o patriarca ele falece, né, que não tem ele mais no nosso meio, automaticamente isso já é passado diretamente aos herdeiros sucessores. É um sistema que é criado onde o
os patriarcas eles conduzirão a gestão, a administração do patrimônio de forma normal, porém existe esse gatilho que quando não houver eles mais, automaticamente passaria para os seus herdeiros. Vai evitar, né, desperdiçar tanta energia, né, que a pessoa já perde um ente, né? Sim. Passa por um luto, por um processo tão demorado, né, e também, como o senhor mesmo disse, né, e vai estar nas mãos de pessoas que entendem, né, e acima de tudo, vai poupar esse tempo, né, professor Paulo? Isso. O que acontece, André? O bom da holding é que em vida os patriarcas eles já organizam tudo. Eles já destinam o que ele quer, para quem que ele vai deixar. É possível dos patriarcas já fazer isso, essa partilha, bem dizer, em vida, com a constituição desse sistema, né? Enquanto que quando vai para o inventário de bens pode causar aquela questão de brigas entre famílias, né? Irmãos que todo domingo, né, do almoço de domingo reunia com os pais ali de forma tranquila, depois que vem o inventário de bens, o falecimento dos pais acaba virando aquela briga, aquela confusão, né? Então o intuito dessa hold também é manter essa plenitude aí na família, essa continuidade. Doutor Paulo, existe aí alguma limitação de patrimônio para se constituir uma holding patrimonial familiar? Então, André, o que acontece? Não existe uma limitação de valor de patrimônio. Se tiver uma casa só e quiser fazer uma holding, é possível sim de fazer. Só que o que a gente orienta? Que se faça uma análise de viabilidade e um estudo dessa constituição dessa holding por causa dos custos que pode gerar. Então, muitas das vezes, um patrimônio que é pequeno não é vantajoso, né? Mas tem profissionais aí que falam que para valer a pena tem que ser acima de R$1 milhão. Só que o que acontece? Eu já afirmo que não. Eu sou daquela tipo assim... os jovens que estão entrando aí, estão começando a sua vida. Por exemplo, um médico jovem que está chegando aí no mercado agora. A profissão de médico é uma profissão muito promissora, né? Muito. Rapidinho, o médico ele se alavanca e ele está construindo aí patrimônios. Rapidão, esse jovem está, vou falar milionário não, mas está rico. Mas assim, eu recomendo que o jovem ele já constitua sua holding desde pequeno e ele já vai guardando ali tudo dentro dessa PJ, justamente para já se preparar para o futuro. Eu não sei se você sabe, André, os Estados Unidos, até uma questão de cultura mesmo de lá, os Estados Unidos, eles já, lá todo mundo tem holding, né? É outra cultura, né? É outra cultura, é totalmente diferente aqui do Brasil, porque lá ninguém quer. Lá o pessoal tem um pensamento de não deixar que seu patrimônio vá para a mão de juiz, para que o juiz decida isso futuramente, né? Que é um pouco diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil, não interrompendo o senhor, a gente tem essa mania mesmo de deixar, como é que chama? Protelar as coisas, né? Protelar. É o país, né, do futebol, né? Vamos deixar pra lá, não vamos conversar nesse assunto agora, não. Isso aí vai... Né? É verdade. Eu já tive A cultura norte-americana, ela é muito interessante, muito porque ela quebra o que é aquilo que o ser humano aqui no Brasil pensa que é gasto e é um investimento, né? É muito avançada. Eu já tive atendimento de clientes, né, que procurou, às vezes, para fazer hold, e lá a preocupação queria fazer hold já só para procurar uma economicidade tributária, e aí quando a gente chega na parte de vamos fazer a parte do planejamento sucessório, vamos fazer a parte de doação das cotas para os seus herdeiros, aí o patriarca ele não quis, justamente porque ele acha que vai ser passado para trás. E não é possível, porque o próprio instrumento da holding, ele tem as cláusulas protetivas, né, que traz a proteção para o patriarca, né? Então, muitas das vezes, aí, no atendimento, o patriarca fala, não, deixa que quando eu for, eles se viram para lá para resolver esse patrimônio, né? Mas tem, sim, muitos dos patriarcas que pensam nisso, que pensam no bem-estar da família e procuram, sim, de realizar a holding justamente para ter uma continuidade aí da família em paz e tudo mais, né? Então, assim, seria isso aí. Ô Paulo, como as pessoas podem se inteirar melhor sobre a viabilidade e a criação de um holding patrimonial para a sua família ou obter mais informações sobre o assunto? Então, André, a gente sempre recomenda, né, que esse familiar
essa família que tem interesse em estar montando a sua road familiar, que ela procure sempre aí um advogado especialista no assunto, que entenda do assunto, ou até mesmo um contador que também entenda do assunto, justamente para ter as orientações de forma correta, para não ter problemas futuros, né? Porque uma road mal feita, vamos dizer assim, possa que os herdeiros amanhã, né, na falta dos pais, pode ter algum problema, ou seja tributário, algum problema de alguma natureza, ou até mesmo o próprio patriarca, se ele não foi ainda em vida, às vezes ele pode experimentar aí algum problema que justamente por uma contratação, um trabalho que foi contratado de um profissional não habilitado, não que entenda daquele assunto, desse assunto da holding patrimonial, tá ok? Paulo, então você pode deixar para mim seu contato, caso algum ouvinte queira contactá-lo ou tirar alguma dúvida? Então, André, pode me contactar aí pelo telefone 37999657190. 999657190. Que é o do WhatsApp, né? Ah, tá. Ele é o mesmo do WhatsApp, tá? Pode mandar mensagem, pode pedir para esclarecer dúvida, alguma consulta, a gente pode dar toda a orientação, tá ok? E essa carga, né, toda aí é uma coisa que, como eu digo, a gente podendo terciarizar é muito melhor, né? Eu penso assim, tem gente que gosta de centralizar as coisas. É verdade. Chega um momento que não dá conta. É verdade, não dá conta. Mexendo com a doença, tá, né? Carga tributária, é muita coisa, né? Eu queria só ressaltar uma coisa, André, que eu não falei anteriormente aqui, é a questão, só complementando aqui, a questão desse profissional, que era a... Gente, deu uma... Do profissional dos profissionais que vão realizar, né? Ah, sim, então, equipe. quem tiver, que procure aí esse profissional habilitado e que entenda do assunto. Fugiu aqui. Geralmente tem que ser em alguma área jurídica Não, específica? o advogado tem que ser advogado especialista. Família, né? Família, na área de família, né? E porque essa área da hold familiar, ela é muito, como que eu posso, multidisciplinar. Ela tem várias áreas do direito aí que são discutidas nela. Tipo, nós temos o direito de família, nós temos o direito civil, nós temos aí a parte do direito tributário, né? Empresarial, societário, que é tudo envolvido. Então tem que ter esse domínio aí para estar fazendo esse trabalho de uma forma bem tranquila e plausível. E no mais dando tudo certo aí, com certeza. Eu desejo a você, né, sucesso, né? E parabenizar por essa iniciativa, que é uma coisa muito boa, né, para a nossa comunidade e facilitando cada vez mais, né, e levando o seu conhecimento, né, te conheço de tanto tempo, né. É isso aí, André. E gostaria de você eu quero agradecer você por estar aqui na DC2 FM, deixar meu muito obrigado. De repente, alguma coisa que eu esqueci de perguntar, você queira estar esclarecendo? Não, acho que está tranquilo, André. O assunto, ele é muito complexo. Esse assunto da road, ele é muito complexo. E se deixar, a gente tem assunto aqui para a tarde toda, adentrando a noite, né? Mas tá tranquilo, acho que deu para a gente abordar aqui os pontos aqui mais principais. E acaba que a holding, ela não tem uma fórmula de bolo, ela não é uma fórmula que é aplicada em todas as famílias. Cada família se adequa à holding de uma determinada forma. Então, assim, ela é um assunto muito complexo, porque cada um tem... Não tem um limite de renda, não, né? Não existe limite de renda, né? Uma das coisas que que eu gostaria até de falar é a questão da cultura, nós abordamos um pouquinho aqui, mas é aquela questão que o pessoal tem a mentalidade de que a holding, ela é para grandes milionários, bilionários, etc. Não, tá? Qualquer pessoa pode fazer essa holding, qualquer tamanho de patrimônio pode fazer. A gente tem, até tive um caso recente aqui de Roberto Marinho, que eu vou só abordar aqui um pouquinho. Roberto Marinho e Chico Anísio. O Roberto Marinho, que era um dos fundadores lá, donos da Rede Globo, ele tinha lá um sistema de hold, todo um aparato todo organizado. Então, quando faleceu,
seu patrimônio rapidão foi passado aí para os seus herdeiros, sucessores e de forma tranquila. Chico Anísio também era um cara milionário, né? Por causa, enquanto Roberto Marinho tinha desenvoltura da televisão, era dono da televisão, o Chico Anísio ele era um artista, né? Então ficou rico com isso também. Só que infelizmente Chico Anísio não teve essa destreza de organizar o seu patrimônio para uma possível sucessão. E aí, infelizmente, está dando briga na justiça até hoje, justamente por causa de uma falta de organização patrimonial familiar. A gente Né? não organiza bem o tempo da gente. Às vezes a gente chega atrasado num compromisso porque a gente não se planejou, né? É E verdade, pega o né? tráfego e tudo. A gente, acho que é normal do ser humano, mas nós brasileiros temos essa coisa, né? De não se planejar, não se organizar. Esse É sistema, pelo que eu verdade. estou vendo aqui, né? Estou conhecendo jornalisticamente hoje, sei que é uma coisa muito boa e confiável, mas é um sistema que só vem para poder somar, com certeza, né? Sim, muitas das vezes perguntam, mas qual que é a vantagem? Existe uma vantagem de ter a hold? Existe sim, como eu falei anteriormente para você, a questão tributária. Se nós só pensar na É questão muito imposto, tributária, né, professor, que a gente é, paga no Brasil, né? é muito imposto. Então, se você pensar somente na questão tributária, aquela família que tem os imóveis de locação mesmo, né? De cara ali, ele tem uma redução de 16% na totalidade do imposto que ele pagaria. Né? Então, se pensar só em locação, sem contar os outros benefícios que é trazido aí com essa Constituição. E essa região que a gente mora, São Paulo, Rio, Minas Gerais, ela tem uma carga tributária muito pesada, né? Muito pesada, né? O Brasil de um modo geral, né? Porque nós não pagamos somente os impostos do cotidiano sobre a receita, né? Sobre a renda, né? Nós temos aí, igual eu voltando a falar, sobre a morte, né? Quando o cidadão morre, sobre o patrimônio que ele está deixando, ele tem que pagar o ITCMD. Então, esse aí E eu, TCMD é o que é é o o imposto causa mortes, né? Ou ITCD, que é chamado, né? Que é o imposto de transmissão. Imposto de transmissão causa mortes ou imposto de transmissão por meio de doação, esse é o né? cujo que paga ou a família do cujo? No caso da hold é o cujo, né? O patriarca que paga, e no caso do inventário de bens, seria os familiares que pagariam. Ah, tá. E acontece muito, André, às vezes uma questão do inventário de bens, existe aquela família que ela tem patrimônio, mas ela não tem liquidez, ela não tem disponibilidade de caixa. E aí, muitas das vezes, aconteceu, não se programou, veio o falecimento dos patriarcas, e aí lá vai aquele patrimônio todo para a mão do juiz. Aí A chega. liquidez, não te interrompendo, seria o dinheiro, né? Vamos supor, Seria eu tenho 10 prédios aqui no centro, né? Eu mexo, vamos supor, num ramo imobiliário, né? Meu Isso. dinheiro ali gira em torno, né, vamos supor assim, trocas, né? Mas eu não tenho a liquidez, isso seria o dinheiro, É né? isso mesmo. Aquela família ela tem um patrimônio, mas ela não tem naquele momento a disponibilidade financeira. Então, nesses casos, quando acontece um inventário, nesse caso, pega ali de surpresa, às vezes, o familiar, e aí tem que pedir, né? Abre-se um processo de inventário, né? Ou seja, judicial, extrajudicial. Nesse caso aí, se precisar de dinheiro, tem que ser no judicial, onde que tem que pedir o juiz, indicar um patrimônio para o juiz, para que ele autorize a venda daquele patrimônio, para se fazer dinheiro, para resolver o inventário de bens. Então eu volto a falar, se tem algum ouvinte que já passou por isso, sabe dizer sabe a dor que é isso e do que eu estou falando, né? Enquanto que uma hold não. A hold ele faz tudo programado, tudo certinho e não abre mão de patrimônio. Não há redução patrimonial ali na sua sucessão, no caso do As passamento taxas para são os menores herdeiros. também, né? Para movimentar E- Então, como a gente fala de um planejamento, você consegue diluir esses custos, esses impostos de forma suave, ao invés do inventário que você tem que pagar tudo ali no esse é montante na caro, viu? hora. É caro, né? Esse é. Então tem casos aí de inventário que ele impacta, causa um impacto, né? Vamos dizer assim, em torno de 20% do patrimônio. Aí você imagina lá um patrimônio de 5 milhões, 20% é 1 milhão. 1 milhão foi para pagar custos de inventário, ITCMD e etc. Então, quer dizer, o patrimônio sofreu uma redução abrupta, né, com esses gastos aí. Enquanto que numa hold de forma programada você não
vai haver redução de patrimônio. É tudo questão de planejamento. Né? Nós vamos planejar isso aí com certeza, ligando para o professor, né? No 379-9965-7190. Esse é o telefone físico também? Só tem o endereço físico? Não, o endereço... meu escritório é na minha residência mesmo, mas podem me chamar no WhatsApp e aí a gente faz o agendamento, né? É mais e aí prático. Aí o cliente pode ir até meu escritório, ou eu também me desloco, tenho disponibilidade de estar deslocando até o cliente. Às vezes é algum cliente que é fora do nosso município, né? Que coisa a gente pode estar atendendo também, tá? Mas eu, só voltando e ressaltando, tá? Procure sempre aí um profissional de sua confiança, justamente para não cair a gente fala sobre as fake news, né? O que mais tem, né? Principalmente na internet, né? Fake news e fake hold. Eu queria fake dizer hold. fake hold, né? O que é uma fake hold? O profissional ele se propõe fazer o trabalho da hold, porém ali às vezes o patriarca, a pessoa que está à frente, ela não tem aquele conhecimento e confia naquele profissional, onde que ali é feito somente um contrato social, o CNPJ, e ali ele só declara os bens no corpo desse contrato. E aí isso não é levado a registro no cartório de imóveis, não é feito os trâmites devidos de transferência do bem que está no CPF da pessoa física para a pessoa jurídica, tá? Então tem que ser feito todo esse trâmite para ter uma hold legal, uma hold 100% segura. Então muitas das vezes já houve casos, André, recentemente no norte de Minas, um escritório teve uma família que contratou um serviço de um determinado escritório e lá foi feito dessa forma, né? O pessoal do escritório chegou e falou: senhor, tá aqui a hold do senhor. Mas aí na hora que um outro profissional foi apreciar aquela documentação que foi deixada, aí descobriu-se e tiveram a surpresa de que não tinha levado ao cartório de imóveis para fazer a transmissão e o registro do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica. Então foi um dos pontos negativos, né, que se detectaram lá, que poderia, só que o patriarca estava vivo ainda, então foi possível de detectar e corrigir, que poderia trazer um problema futuro. Ou seja, devido não ter feito isso, possivelmente possa que aquela discussão toda dessa constituição de hold fosse para dentro de um inventário de bens. Foi um contrato feito no escuro, né? Isso. E houve o gasto para se constituir isso lá, né? A família, ela gastou tudo. Então, por isso que eu venho e reforço, né, junto a todos os interessados, que se procure sempre esse profissional aí que entenda do assunto, tá ok? Beleza. Ô, professor, muito obrigado então pela sua participação aqui. Convido o senhor a estar aqui mais vezes conosco, né? Um tema que eu tenho certeza que deu aí um brum na nossa audiência e também vai suscitar muitas dúvidas e muitas pessoas vão procurá-lo, viu? Sim, e tendo vamos dizer, dúvidas, questionamentos aqui direcionados aqui à rádio, tá? Não sei se é possível, se acontece isso, pode estar encaminhando que eu respondo, eu faço os contatos também, tá? E no mais eu deixo meus agradecimentos aqui pela atenção de vocês, agradecimento da rádio de ter disponibilizado esse tempo e de estar disseminando aí com vocês aí esse assunto sobre as holds familiares. Muito obrigado, muito então, obrigado. sucesso. Tá? Boa tarde. Interligado pela notícia. Toque 87.